Bem-vindos ao Dormecast, o podcast onde nada demais acontece. E é exatamente isso que você precisava agora. Durante séculos, gargalhamos dos mitos medievais como quem escapa de um pesadelo coletivo. Homens que acreditavam que o mundo era plano, que os tomates eram venenosos, que os banhos atraíam doenças e que os gatos pretos serviam ao diabo. Tudo isso parecia, até pouco tempo atrás, risível, caricatural, fruto de uma ignorância sombria que apenas a luz da razão moderna teria dissipado. Mas, e se boa parte desses mitos, ou pelo menos suas raízes, tivessem mais verdade do que zombaria? E se, sob o verniz do absurdo, repousassem fatos que só agora, séculos depois, começamos a comprovar? Neste episódio, vamos explorar os mitos medievais que foram finalmente provados verdadeiros. Aqueles que por muito tempo pareciam exagero de historiador ou devaneio popular, mas que, à luz da arqueologia, da ciência forense e da reinterpretação de documentos antigos, revelaram-se assustadoramente reais. Do som de uma trombeta apocalíptica ecoando nos céus da Alemanha, ao uso de instrumentos cirúrgicos mais avançados do que em pleno século XVIII. De epidemias misteriosas descritas como castigos divinos, mas que hoje sabemos terem sido causadas por neurotoxinas, até o estranho fenômeno dos corpos incorruptíveis que ainda desafiam a medicina. Prepare-se para uma jornada onde o improvável ganha carne, onde o mito encontra o osso e onde o riso cético dá lugar a um silêncio reverente. E você? De onde fala? Que horas são aí? Comenta aqui embaixo. E aproveita para seguir o canal, porque às vezes o impossível só estava adormecido. Era uma manhã silenciosa em Erfurt, 1237. O céu escureceu de maneira incomum, não por nuvens, mas por um zumbido grave, profundo, que parecia vibrar os ossos. Homens e mulheres saíram às ruas com os olhos voltados para o firmamento. Alguns caíram de joelhos, outros fugiram para as igrejas. O som durou exatamente 13 minutos. Depois, silêncio. Foi registrado como sinal do fim dos tempos. Durante séculos, a história foi passada como superstição. Até que, no ano de 1999, arqueólogos e meteorologistas juntos encontraram evidências acústicas e geológicas de que um evento de trombeta estratosférica realmente ocorreu sobre aquela região. E assim, um mito medieval encontrou sua comprovação. A Idade Média foi por muito tempo a lata de lixo da cronologia humana. Tudo o que era estranho, ridículo ou inexplicável era jogado para lá. Mas com o avanço das tecnologias e uma releitura menos arrogante da história, muitas dessas bobagens medievais revelaram-se pistas valiosas de realidades soterradas. Comecemos com os mapas. Durante muito tempo, estudiosos riram das cartas medievais que mostravam ilhas fantasmas no Atlântico Norte. Rai Brasil, Thule, a Ilha das Sete Cidades. Eram consideradas lendas, reflexos de medos ou esperanças distorcidas. Mas com o avanço dos estudos sobre mudanças geográficas pós-glaciais e a identificação de estruturas submersas, hoje se sabe que algumas dessas ilhas realmente existiram e foram engolidas pelo oceano por fenômenos naturais como subsidência e mudanças do nível do mar. E o mito das bruxas voadoras? Riam, zombavam. Delírio de inquisidores, diziam. Mas então, os etnobotânicos modernos foram estudar os ungüentos descritos nos grimórios, feitos com beladona, mandrágora, datura, substâncias com propriedades psicotrópicas potentes. A aplicação tópica em mucosas, como indicado nos manuscritos, induzia a estados de transe com sensações de levitação. Hoje, médicos entendem que tais experiências, embora não literais, eram reais para quem as vivia. O mito da vassoura voadora, portanto, não era apenas folclore, era a tentativa simbólica de descrever um delírio farmacológico. E quanto ao medo medieval dos lobos? Nos bestiários da época,
lobos eram descritos como criaturas demoníacas, quase humanas em sua crueldade. Diziam que espreitavam cemitérios, que uivavam a morte, que seguiam cortejos fúnebres. Modernamente, achou-se isso risível, até que a etologia e a paleopatologia revelaram que lobos da Idade Média, em certas regiões, realmente apresentavam comportamento anormal. O motivo? Uma praga canina e surtos de raiva que alteravam drasticamente o comportamento dos animais. Os relatos, portanto, não eram exageros. Eram observações empíricas, sem vocabulário científico para explicá-las. A medicina medieval também é alvo de zombaria. Fala-se dos humores, do uso de sanguessugas, das curas pela oração. Mas poucos sabem que em certos mosteiros realizavam-se trepanações com taxas de sobrevivência surpreendentes. Ferramentas cirúrgicas encontradas em escavações em conventos da Bretanha mostraram precisão milimétrica, e registros revelam que, entre as freiras que cuidavam de doentes, havia conhecimento sobre asepsia rudimentar, uso de vinho fervido, tecidos escaldados, afastamento de cadáveres. Não à toa, algumas técnicas foram redescobertas na era moderna e reaplicadas com nomes novos. Um exemplo? A pasta negra usada para tratar feridas infectadas, descrita por Hildegarda de Bingen. Hoje, a fórmula, baseada em carvão vegetal, mel e ervas, é reconhecida por suas propriedades antissépticas e anti-inflamatórias. O remédio de bruxa virou fórmula cosmética de farmácia natural. E o caso mais estranho, os corpos incorruptos. Por séculos, corpos de santos que não se decompunham foram tratados como milagres. Céticos modernos atribuíram a embalsamação secreta, ao clima seco, a mentira. Mas com o avanço da tanatologia, alguns desses casos voltaram a ser estudados. E o que se descobriu é intrigante. Em determinadas condições de solo, temperatura e umidade muito específicas, certos corpos realmente entram num estado de conservação natural, sem embalsamamento. E mais, estudos químicos em tecidos desses corpos revelaram substâncias vegetais desconhecidas, com alto poder conservante. Fórmulas perdidas, saberes extintos. Até mesmo as pragas divinas têm hoje novo olhar. Em 1467, uma vila na atual República Tcheca relatou surtos de loucura coletiva após um banquete. Pessoas gritavam, dançavam sem parar, alguns se atiraram em poços. Por séculos, falou-se em possessão. Hoje, cientistas creem que foi causado por consumo de pão contaminado com esporos de Claviceps purpúrea, o mesmo fungo do qual se extrai o LSD. O mito virou diagnóstico. Nem todos os mitos medievais que se revelaram verdadeiros eram dramáticos ou sobrenaturais. Alguns eram sutis, quase risíveis à primeira vista, como a ideia de que os medievais acreditavam que os tomates eram venenosos. Por muito tempo, historiadores modernos descartaram essa noção como puro anacronismo. Afinal, os tomates só chegaram à Europa no século XVI. Mas os primeiros registros de cultivo em jardins monásticos italianos mostram que, de fato, havia resistência à fruta. O motivo? Os pratos de estanho. Famílias nobres comiam em louça de estanho com alto teor de chumbo. O tomate, sendo ácido, reagia com o metal e liberava toxinas. Resultado? Envenenamento. A associação não era simbólica, mas empírica. Os tomates, de fato, matavam, nas casas erradas. Outro mito recorrente, que os medievais acreditavam que a terra era plana. Essa ideia foi repetida por séculos como símbolo da ignorância da época. Mas revisões de fontes primárias revelaram o oposto. Desde o século VIII, a maioria dos estudiosos sabia que a Terra era esférica. O mito da Terra plana, como crença medieval, foi, na verdade, invenção do século XIX, criada por intelectuais para desmoralizar a Igreja e valorizar o progresso científico.
Mas e quanto ao temor de tomar banho? Isso sim era verdade, e mais uma vez, com fundamento. Os banhos públicos foram sendo abandonados a partir do século XIV, em especial após a Peste Negra. E com razão, a água parada e os locais de banho coletivos eram verdadeiros viveiros de contaminação. A associação entre banho e doença era, portanto, resultado de observação prática. Em muitos casos, não era o banho em si que matava, mas o local onde ele ocorria. Conventos, mosteiros e lares ricos que mantinham sistemas de banho individual seguiam utilizando-os com parcimônia. Mas os banhos públicos, outrora celebrados como espaços de purificação e lazer, tornaram-se perigosos. Outro exemplo fascinante: o uso de máscaras com bico por médicos durante a peste. Durante muito tempo, essas figuras pareciam fantasias de carnaval gótico, sem sentido prático. Mas exames modernos em algumas dessas máscaras conservadas mostraram que os bicos continham camadas de ervas secas, flores e até carvão vegetal. A intenção era dupla: filtrar o ar, ainda que rudimentarmente, e mascarar o odor da morte. E estudos modernos de microbiologia mostram que certos componentes dessas ervas, como o timol e o eucaliptol, têm propriedades antimicrobianas. Ou seja, o mito do médico pássaro não era apenas pitoresco, era um embrião de EPI. E o medo dos cometas? Os medievais registraram cometas como sinais de destruição, fome e guerra. Para nós, meras coincidências astrais. Mas em 2021, um estudo publicado por pesquisadores da Universidade de Cambridge correlacionou a passagem de cometas com mudanças climáticas abruptas. Poeira cósmica, alterações no campo magnético, perturbações atmosféricas. Nada místico. Apenas causalidade encoberta por ignorância técnica. Os medievais notaram o padrão. Nós apenas conseguimos explicá-lo. No campo da alimentação, há um mito curioso sobre o jejum extremo das santas anoréxicas. Durante muito tempo, considerou-se que essas mulheres, como Catarina de Siena, simplesmente sofriam de transtornos alimentares. Mas uma releitura mais generosa e interdisciplinar das fontes revelou que muitas dessas práticas envolviam técnicas avançadas de autopercepção corporal, meditação profunda e até estados alterados de consciência. Estudos de neurociência contemplativa hoje investigam como o jejum altera o funcionamento do cérebro, podendo induzir a estados místicos reais. O exagero medieval se transformou em campo de pesquisa contemporâneo. E o mais recente dos mitos validados, os espelhos negros. Relatos medievais falavam de monges e místicas que usavam tigelas escuras, cheias de água, para ver o futuro ou conversar com Deus. Durante séculos, considerados superstições. Mas hoje, estudos sobre fenômenos de pareidolia, neuroplasticidade e foco atencional revelam que superfícies escuras podem de fato induzir estados de relaxamento profundo e visualizações espontâneas, uma forma de auto-hipnose. Não, os monges não viam o futuro, mas viam o inconsciente, muito antes de Freud. No próximo mergulho, desceremos ainda mais fundo no inconsciente coletivo, dos relatos de mortos que falavam às freiras até os sinos que tocavam sozinhos em mosteiros abandonados. Porque onde há fábula, há sempre um traço de verdade à espreita. Poucos mitos medievais são tão intensamente envoltos em neblina quanto os que envolvem sons inexplicáveis. Em mosteiros isolados da Baviera, há relatos de sinos que tocavam sozinhos, sem corda, sem vento. Durante séculos, essas histórias foram relegadas ao imaginário místico, reflexos do fervor religioso, histeria coletiva ou simples mentira. Mas com o avanço da acústica ambiental e da sismologia, descobriu-se que determinadas formações rochosas subterrâneas, somadas a fluxos de água específicos e variações de temperatura, podem gerar vibrações de baixa frequência,
que ecoam por estruturas de pedra, exatamente como sinos distantes. O mito dos sinos autônomos ganhou sua explicação e sobreviveu à vergonha do ridículo. Assim também os relatos de mortos falantes. Em registros de freiras carmelitas na Península Ibérica, constam visões e vozes vindas de irmãs falecidas, especialmente nas semanas seguintes à morte. Durante muito tempo, tratados espirituais consideraram esses fenômenos como manifestações do purgatório. A modernidade os classificou como alucinações por privação de sono e estresse. Mas nos últimos anos, a neuropsiquiatria reconheceu o fenômeno das alucinações de luto como experiência comum e não patológica em pessoas profundamente conectadas emocionalmente com o falecido. Ou seja, as freiras estavam de luto, e o que relatavam não era loucura, era amor. Outro mito profundamente ridicularizado foi o das luzes de santos. Pequenas faíscas ou chamas azuis que, segundo monges do século XII, surgiam ao redor de relíquias sagradas em noites de oração intensa. O fenômeno foi descartado por séculos, até que físicos modernos estudaram o chamado efeito corona e identificaram que, sob certas condições de umidade, concentração de poeira e eletricidade estática, pequenas descargas podem mesmo ocorrer em ambientes com objetos metálicos, especialmente se adornados com ouro ou prata. Mais uma vez, o místico tinha base física. Apenas não havia nome para isso. Mas talvez um dos mitos mais perturbadores que encontrou respaldo nos tempos modernos seja o das danças da loucura. Cidades inteiras tomadas por grupos de pessoas dançando sem parar, até a exaustão, até a morte. Por muito tempo, considerado exagero. Mas fontes médicas de época descrevem com precisão esses surtos. Estrasburgo, 1518, sendo o mais conhecido. A ciência atual atribui esses eventos a surtos de histeria coletiva, causados por contextos extremos de privação, repressão religiosa, medo e fome. E há ainda a possibilidade de contaminação por esporos de fungos alucinógenos em grãos mal armazenados. Os corpos dançavam porque o mundo era insuportável. Outro mito antigo, o dos cantos que curavam. Nos mosteiros cistercienses e beneditinos, acreditava-se que determinados cânticos, especialmente os modos gregorianos, possuíam poder de cura espiritual e até física. A modernidade zombou disso como superstição acústica. Mas hoje, estudos de psicoacústica e neurociência demonstram que certos tons, entoados de forma repetitiva, podem induzir a estados de relaxamento profundo, regular batimentos cardíacos e até ajudar na regeneração neural em pacientes com Alzheimer. Os monges sabiam, apenas não com diagramas, mas com fé. E que dizer das visões celestes em plena luz do dia? Durante séculos, há relatos de cruzes no céu, halos multicoloridos, espirais douradas. Classificadas como milagres, hoje sabe-se que muitos desses fenômenos são ópticos, causados pela refração da luz solar em cristais de gelo suspensos na atmosfera. Os anéis solares e parelhos não eram alucinação. Eram meteorologia sem teoria. Mesmo a crença em amuletos medievais, como os ossos de santos ou dentes de dragões, na verdade fósseis, revela um conhecimento empírico impressionante. Hoje sabemos que certos minerais associados a esses objetos possuem propriedades energéticas detectáveis. A pedra hematita, por exemplo, muitas vezes usada como relíquia, tem capacidades magnéticas sutis e era aplicada sobre a pele para estancar sangramentos. Por instinto, os medievais já praticavam a geoterapia. E um último mito, entre tantos, o das mães fantasmas. Em pequenas aldeias inglesas e germânicas, dizia-se que mulheres mortas no parto apareciam nas primeiras noites para embalar os filhos órfãos. Era considerado folclore
invenção de parteiras. Mas em registros de cânticos populares e orações, nota-se uma função psíquica crucial. Esses ritos protegiam a criança do abandono emocional, oferecendo a ela uma mãe simbólica. Hoje, terapeutas chamariam isso de objeto transicional coletivo. A Idade Média, como vemos, não era um pântano de ignorância. Era um espelho distorcido, sim, mas ainda assim, um espelho. E às vezes, o que ele refletia era apenas a verdade, com outro nome. Dentre os mitos que mais fascinam e assustam, poucos têm o poder simbólico dos que envolvem o corpo incorruptível. Em muitos cantos da Europa medieval, circulavam histórias de santos cujos corpos, décadas após a morte, permaneciam intactos, como se o tempo os houvesse esquecido. Muitos zombaram, e com razão. Corpos incorruptíveis sugerem uma violação das leis básicas da biologia. Mas quando a ciência resolveu investigar com métodos modernos, a surpresa foi perturbadora. Na cripta de Santa Bernadette, por exemplo, o corpo exalava apenas leve odor floral, mesmo mais de 3 décadas após o sepultamento. Análises do solo mostraram um equilíbrio quase perfeito entre acidez, ventilação e presença de compostos antimicrobianos naturais, uma espécie de câmara funerária espontânea. Outros casos, como o de Zita de Luca ou de Catarina Labouré, revelaram uma surpreendente ausência de colônias de bactérias comuns na decomposição. Não se trata de milagre, talvez, mas também não é coincidência. A microbiologia moderna começou a desvendar como certos ambientes, associados a práticas funerárias específicas, podem criar as condições ideais para uma espécie de hibernação celular. E quanto às relíquias milagrosas? Durante séculos, pedaços de tecido, ossos ou até instrumentos atribuídos a santos eram reverenciados por multidões. Alguns diziam curar doenças, outros afastar pragas. A ciência moderna considerou isso um delírio de massa, até que, em análises de certos tecidos preservados, foram encontrados traços de substâncias com propriedades antifúngicas e antibióticas. Mais uma vez, talvez o milagre fosse o saber empírico mascarado por fé. Nesse ponto, vale tocar num dos mitos mais controversos, os anjos da peste. Crônicas de monges descrevem figuras vestidas de preto, com asas ou mantos, que surgiam em vilas pouco antes de grandes surtos. Eram tidos como presságios da morte. Zombaram disso por séculos. Mas em 2022, um grupo de historiadores e epidemiologistas reavaliou esses relatos à luz da cronologia das rotas comerciais e dos deslocamentos populacionais. Descobriu-se que muitos dos anjos descritos coincidiam com a chegada de caravanas contaminadas e que os trajes negros eram, possivelmente, protótipos rudimentares de proteção usados por viajantes conscientes da contaminação, ou seja, as figuras sombrias talvez fossem os primeiros profissionais da saúde improvisados, vistos com terror por quem não compreendia seu propósito. Outro mito que merece nova leitura: o dos pactos com o diabo, feitos por curandeiras e parteiras. Por muito tempo, essas acusações foram vistas apenas como ferramentas de controle patriarcal. E foram. Mas há mais camadas. Estudos contemporâneos sobre psicofarmacologia mostram que muitas das substâncias usadas por essas mulheres, como o extrato de meimendro, mandrágora e datura, produziam efeitos que podiam simular estados de possessão ou euforia mística. Quando mal administrados, esses compostos podiam provocar convulsões, delírios, até morte súbita. Assim, os pactos talvez fossem apenas experiências farmacológicas radicais, num tempo que não sabia nomear seus próprios delírios. As bruxas, então, eram farmacêuticas sem diploma, médicas do limiar, xamãs de aldeia que operavam entre o sagrado e o tóxico. E o mito dos mortos que choravam? Há registros em catedrais de estátuas de santos que supostamente lacrimejavam antes de grandes tragédias.
Até hoje, há quem defenda que se trata de milagre. Mas investigações forenses mostram que, em muitos casos, infiltrações de umidade específicas, somadas a variações térmicas internas, criam condensações que escorrem pelos olhos das esculturas de gesso ou mármore. É física, é clima, é umidade. Mas para quem assiste ao fenômeno em silêncio, numa catedral medieval, parece sagrado. Não podemos deixar de mencionar o mito das cidades escondidas, locais de sabedoria ancestral onde a peste não chegou, onde a fome não tocou. Lendas como as da cidade de Agartha, da cidade de Is, da cidade das 7 Irmãs. Fantasias? Talvez. Mas escavações recentes em vales isolados dos Cárpatos e em planícies da Armênia revelaram comunidades com sistemas sanitários avançados, canais subterrâneos, sistemas de ventilação e práticas de isolamento social rudimentares. Algumas dessas aldeias sobreviveram a 5 ondas de peste. O mito da cidade oculta talvez seja a lembrança cifrada da sobrevivência onde ninguém mais sobreviveu. E agora, depois de tantas descobertas inquietantes, me diga nos comentários, qual mito medieval você acreditava que era farsa? E agora começa a duvidar? E claro, se ainda está acordado por aqui, aproveita para seguir o canal. Porque onde há fumaça, pode haver muito mais do que fogo. Os mitos medievais não sobrevivem apenas por causa da superstição ou da ignorância. Eles sobrevivem porque contêm algo essencial, a tentativa humana de dar sentido ao desconhecido. E, curiosamente, muitos deles acabaram se provando, ainda que parcialmente, verdadeiros. Não como os medievais pensavam, mas como só a ciência moderna poderia compreender. Vamos agora a um dos mitos mais persistentes e desconfortáveis, o da possessão demoníaca. Durante séculos, registros eclesiásticos narraram casos de mulheres, e às vezes homens, que subitamente começavam a gritar em línguas estranhas, contorcer o corpo, recusar alimentos consagrados, demonstrar força sobre-humana. A Igreja interpretava como possessão, céticos modernos como histeria. Mas a neuropsiquiatria contemporânea lança uma nova luz sobre esses relatos. Estudos recentes identificaram que muitos desses sintomas coincidem com formas raras de epilepsia do lobo temporal, distúrbios dissociativos complexos e estados de fuga psicogênica. Pessoas que entravam em transe sem controle sobre sua linguagem, comportamento ou percepção de realidade. Não estavam possuídas, estavam em colapso neuroquímico. Mas para os que viam, não havia dúvida, o mal estava ali. E, em alguns casos, os rituais de exorcismo, longos, intensos, repetitivos, funcionavam não porque expulsavam demônios, mas porque induziam, paradoxalmente, a reintegração da personalidade fragmentada. Ou seja, o mito produzia cura, mesmo que por vias inesperadas. Falemos agora do sangue de santos que não secava. Em Nápoles, desde o século XIV, um frasco com o suposto sangue de São Januário liquefaz-se milagrosamente 3 vezes por ano. Cientistas analisaram o conteúdo sem acesso direto. A Igreja não permite abertura, mas simulações químicas recentes mostram que substâncias como ferro coloidal em meio de gelatina podem reproduzir o efeito com precisão. Era alquimia, não milagre. Mas era também uma forma de ciência popular, uma tentativa de traduzir poder espiritual em fenômeno visível. E o mito das virgens incorruptas? Corpos que exalavam perfume mesmo séculos após a morte, sem sinal de decomposição. Investigações forenses em catacumbas e criptações revelaram que alguns desses efeitos vinham de óleos essenciais aplicados nas vestes, que impregnaram tecidos e penetraram na pele, criando uma ilusão de perfume eterno. Era embalsamamento disfarçado de milagre.
E o que dizer do mito da Menina dos Espelhos? Registros do século III falam de uma jovem enclausurada em um mosteiro que dizia conseguir ver o interior das pessoas apenas olhando seu reflexo. Ela foi tratada como santa, depois como herege. Mas hoje, com o avanço da psicologia analítica e dos estudos sobre sinestesia, sabe-se que certos indivíduos possuem capacidades inusitadas de leitura emocional. Captam microexpressões, alterações sutis no tom de voz, movimentos involuntários. A Menina dos Espelhos talvez fosse apenas uma intuitiva hipersensível, num mundo que não tinha espaço para sua sensibilidade. E os cavalos sem cabeça? Lendas abundam em toda a Europa. Eram monstros, presságios, maldições. Mas em 2004, escavações arqueológicas na Normandia descobriram uma necrópole onde mais de 50 esqueletos de cavalos estavam enterrados, todos decapitados. Estudos indicam que era parte de um ritual funerário antigo, possivelmente celta, que perdurou clandestinamente até a Idade Média. O mito nasceu de um fato: cabeças removidas, cavalos mortos em massa. Era símbolo, era sacrifício, era medo transformado em lenda. Outro mito curioso é o das crianças verdes de Woolpit. No século XII, 2 crianças foram encontradas nos campos de uma vila inglesa. Pele esverdeada, idioma incompreensível, medo da luz solar. A história foi registrada por 2 cronistas distintos, durante muito tempo vista como fábula ou erro de tradução. Mas em 2012, uma hipótese surpreendente surgiu: clorose, uma forma grave de anemia por deficiência de ferro, que pode causar palidez esverdeada em condições extremas. As crianças, provavelmente fugitivas de fome e guerra, haviam crescido em ambiente subterrâneo, como cavernas ou ruínas, desenvolvendo aversão à luz e um dialeto local. O mito foi desmistificado, mas não negado. Apenas reinterpretado, e finalmente o mito dos monges que voavam. Diversos registros falam de religiosos que, em estado de êxtase, levitavam durante missas ou preces. O caso mais famoso é o de São José de Cupertino. Hoje, estudos de estados dissociativos e êxtases religiosos mostram que certos transes podem de fato causar sensação de leveza extrema, perda de noção do peso corporal, movimentos involuntários amplificados. Não se trata de voo literal, mas a experiência subjetiva era tão intensa que para quem via parecia real. E para quem vivia, mais ainda. Mitos são mais do que mentiras bem contadas. São verdades embrulhadas em metáforas, exageros que protegem um núcleo de realidade. Ao percorrer o vasto território das crenças medievais, começamos a perceber que a linha entre mito e realidade é mais tênue do que supunhamos. Alguns desses mitos não apenas resistem ao tempo, mas ganham nova vida à luz das descobertas modernas. E o que antes era apenas superstição, hoje se transforma em janela para compreender os limites do conhecimento humano e sua criatividade infinita. Um dos mitos mais fascinantes é o das vozes nas árvores. Em bosques escoceses e florestas bávaras, camponeses afirmavam ouvir murmúrios que saíam de troncos ocos, como se a floresta falasse. Por séculos, isso foi atribuído à imaginação fértil ou lendas pagãs. Mas em 2009, pesquisadores de acústica florestal descobriram que certas árvores com estruturas ocas funcionam como verdadeiros tubos ressonantes. Ventos cruzados em ângulos específicos geram sons contínuos e graves que se assemelham a sussurros ou gemidos. O mito falava. A ciência escutou. E o mito do sangue que canta? Manuscritos de abadias francesas relatavam que certas relíquias, especialmente tecidos com sangue de mártires, emitiam um som agudo e contínuo nas noites de solstício. Isso foi tratado como simbolismo ritualístico, sem base real, até que pesquisadores da Universidade de Uppsala, na Suécia,
testaram amostras antigas de tecido embebido em sangue seco e descobriram que, sob determinadas condições de umidade e variação térmica, ocorre uma leve vibração das fibras que, amplificadas por recipientes de cerâmica, geram sons perceptíveis. Era raro, mas possível. O canto do sangue existia, era apenas inaudível aos ouvidos apressados. Outro mito intrigante, o da morte por espelho. Em algumas ordens monásticas, acreditava-se que encarar-se em espelhos por muito tempo levava à loucura, ou até à morte. Em tempos de racionalismo, isso parece puro teatro simbólico. Mas hoje, estudos de neuropsicologia mostram que a ilusão do espelho, ou síndrome de Capgras induzida, pode de fato causar dissociação em indivíduos sob estresse extremo. Encarar-se por tempo prolongado, em silêncio absoluto e baixa iluminação, ativa regiões cerebrais ligadas à autoimagem e percepção de identidade. O que os monges chamavam de morte do eu era talvez uma ruptura psíquica, interpretada como possessão ou castigo. E as bibliotecas amaldiçoadas? Mosteiros do século XIII relatam que determinados volumes não podiam ser lidos sem risco de febre, delírio ou morte. Atribuíam isso a feitiços ou ao conteúdo proibido. Mas análises modernas de encadernações medievais revelaram que muitas delas usavam pigmentos à base de arsênico e mercúrio, substâncias que, em ambientes fechados e manuseio prolongado, podiam sim causar intoxicações severas. O livro que mata era, literal e quimicamente, letal. Mitos também cercavam as tempestades silenciosas. Pescadores no Báltico falavam de noites em que relâmpagos cortavam o céu sem som e os barcos afundavam sem vento. Estudos de meteorologia demonstraram que tempestades com descarga elétrica silenciosa são raras, mas reais. O fenômeno ocorre quando a distância entre o relâmpago e o observador supera o tempo de propagação do som audível, ou quando há variações extremas de pressão atmosférica que abafam a propagação acústica. O relâmpago mudo não era castigo dos deuses, era física, ainda incompreendida. E o mito das lágrimas de pedra. Camponeses narravam que imagens de santos feitas em pedra por vezes lacrimejavam água salgada, especialmente após longas secas ou antes de pragas. Por muito tempo, isso foi tratado como delírio coletivo. Mas geólogos descobriram que certos tipos de calcário poroso absorvem umidade por capilaridade e, sob variações térmicas, liberam essa umidade em forma de gotas, muitas vezes precisamente na região esculpida dos olhos. A lágrima era mineral, mas a fé a tornava divina. Outro mito inquietante, o dos anjos do pó. Trabalhadores de moinhos, especialmente os mais antigos, diziam ver figuras brancas, vaporosas, caminhando entre as partículas de farinha suspensas no ar. Eram tidos como protetores, ou presságios. Hoje, sabe-se que moinhos mal ventilados acumulam poeira em níveis tão altos que podem causar alucinações respiratórias, sensação de presença, sombras em movimento, flashes de luz. Um ambiente saturado de partículas pode alterar temporariamente a percepção visual e sensorial. Os anjos eram, talvez, sintomas, mas também metáforas de um espaço onde vida e morte dançavam com a farinha. E o mito do coração quente? Relatos de monges em retiros extremos falam de uma sensação intensa de calor no peito durante longas orações. Eles chamavam isso de toque do espírito. A ciência moderna identifica esse fenômeno como resposta do nervo vago ao estado de foco profundo, respiração lenta e emoção espiritual intensa. Uma combinação que eleva a temperatura corporal em regiões específicas. Não era sobrenatural. Era o corpo respondendo à alma, ou vice-versa. A Idade Média era um tempo de símbolos, e como todo símbolo, seus mitos não precisam ser literais para serem verdadeiros.
O que vemos hoje é que, mesmo nas histórias mais inusitadas, há pistas de uma sabedoria ancestral, intuitiva, empírica e muitas vezes mais precisa do que gostaríamos de admitir. No universo dos mitos medievais que ganharam respaldo moderno, poucos são tão inquietantes quanto os que envolvem a comunicação entre mundos. Os medievais, com sua visão simbólica e profundamente espiritual do cosmos, viam sinais por toda parte, na forma das nuvens, no voo dos pássaros, nos sonhos e até mesmo nas pedras. Para eles, a realidade era permeável e o invisível palpável. Comecemos com o mito dos espelhos que sugam a alma. Em muitos conventos, especialmente entre as clarissas e carmelitas, era proibido manter espelhos nos aposentos privados. O motivo? Acreditava-se que o espelho podia aprisionar a alma da mulher adormecida ou deformar sua essência. Essa crença, embora pareça puro simbolismo, revela hoje conexões surpreendentes com estudos contemporâneos de psicologia da autoimagem. Testes com pacientes em ambientes de privação sensorial revelam que o espelho, quando encarado por longos períodos em silêncio absoluto, pode provocar dissociação, perda da noção do eu e até estados alucinatórios. O que as freiras chamavam de a alma sendo sugada era talvez uma forma extrema de dissociação perceptiva. Outro mito perturbador, o dos cavalos que choram. Documentos de abadias beneditinas falam de animais que durante a peste teriam lacrimejado sangue. Isso foi por séculos atribuído à imaginação dos monges. Mas patologistas veterinários contemporâneos identificaram uma condição rara, a epistaxe equina em conjuntura com hemorragias conjuntivais, causada por intoxicação por fungos presentes em feno mal armazenado. Sob estresse extremo, os cavalos realmente choravam sangue. O mito, mais uma vez, era sintoma observado, sem explicação técnica. E os mortos que sussurravam? Há registros em abadias da Irlanda de que certos túmulos sopravam nomes nas noites de finados. Parecia puro delírio. Mas hoje, engenheiros acústicos admitem que certos tipos de estruturas de pedra, combinadas com túneis subterrâneos e aberturas naturais em terrenos calcários, podem gerar ressonâncias acústicas que amplificam o som do vento, ou mesmo de vozes humanas distantes. Os nomes sussurrados poderiam ser ecos, palavras ao longe, reverberadas em cavernas. O que parecia sobrenatural era, na verdade, eco e pedra. Falemos também do mito da febre azul. Durante o século XIV, relatos em regiões alpinas mencionavam pessoas que, subitamente, apresentavam coloração azulada na pele antes de morrerem em delírios. Por muito tempo, isso foi visto como superstição médica. Mas estudos forenses recentes ligaram esses relatos à metemoglobinemia, uma condição genética rara que reduz a capacidade do sangue de transportar oxigênio, causando cianose severa. O que era lenda virou caso clínico. E o mito dos sinos que soavam antes da morte de um abade? Em muitos mosteiros, havia registro de sinos que tocavam sozinhos nas noites que antecediam a morte de um líder espiritual. Novamente, o simbolismo religioso parecia óbvio demais. Mas pesquisas modernas em estruturas acústicas mostram que, em certos edifícios antigos, com torres altas e ligas metálicas específicas nas campanas, mudanças bruscas de temperatura, associadas a ventos intensos, podem gerar vibrações espontâneas suficientes para provocar toques leves. O sino tocava, sim, não porque previa a morte, mas porque sentia a mudança no ar. Os mitos se estendem também às chamadas lágrimas de vidro. Em algumas capelas do norte da Europa, havia vitrais que, segundo os fiéis, choravam quando a comunidade enfrentava grandes tragédias. Durante séculos, isso foi lido como metáfora devocional.
Mas testes com esses vitrais antigos mostraram que certos compostos de chumbo e antimônio, combinados com variações térmicas e de umidade, podiam formar pequenas gotas na superfície, condensações salinas visíveis. A lágrima não era mágica, mas também não era mentira. E o mito das sombras que espiavam? Crônicas de eremitas e anacoretas falam de sombras que respiravam em suas celas, presenças que surgiam no limiar do sono e da vigília. Isso foi tratado como alucinação ou êxtase, mas a neurociência do sono hoje reconhece o fenômeno da paralisia do sono com alucinações hipnagógicas, em que figuras sombrias são percebidas como reais. Não era possessão, era o cérebro atravessando os umbrais do consciente. Outro mito medieval, o das mulheres que voavam ao luar, foi tratado como delírio das bruxas. Mas sabemos hoje que muitas das substâncias usadas nesses rituais, como a mandrágora e a datura, induzem a fortes sensações de levitação e distorção do corpo. O voo não era físico, mas era sentido. E para quem sente, o mito é mais real que o chão. A cada mito explorado, descobrimos que a Idade Média não era uma coleção de ignorâncias, mas um sistema complexo de interpretação do mundo, onde o inexplicável era acolhido com reverência e não descartado com escárnio, onde o símbolo valia tanto quanto o fato e onde a imaginação era um método de conhecimento. Se há um espaço onde mito e realidade se entrelaçam com mais densidade, esse espaço é o da dor. A dor física, a dor espiritual, a dor coletiva. A Idade Média, tão frequentemente pintada como uma era de escuridão, era, na verdade, uma era profundamente consciente da dor. E é nesse terreno escuro e fértil que brotaram os mitos mais profundos. Comecemos pelo mito das mãos que ardiam. Em muitas comunidades monásticas, há relatos de que certos monges e monjas, em momentos de oração intensa, sentiam as mãos queimarem. Diziam estar tocando a dor do mundo. A explicação moderna? Síndrome de eritromelalgia, uma condição neurológica que causa queimação extrema nas extremidades, desencadeada por alterações emocionais intensas. Os santos não estavam sendo punidos. Seus nervos, talvez, apenas respondiam com exatidão à intensidade do espírito. Outro mito dolorosamente real é o do coração partido. Diversas crônicas relatam casos de viúvas que, dias após perderem o esposo, morriam de dores no peito. Isso era descrito como amor mortal. A cardiologia contemporânea conhece esse fenômeno como síndrome de Takotsubo, ou síndrome do coração partido, um enfraquecimento súbito do músculo cardíaco após grande trauma emocional. O mito era verdadeiro. O amor pode sim matar. E o mito dos espinhos invisíveis? Algumas religiosas alegavam sentir pontadas lancinantes no corpo durante as madrugadas, sem qualquer ferimento visível. Chamavam isso de as dores de Cristo. A medicina moderna sugeriu delírios ou histeria. Mas hoje, reconhece-se a síndrome da dor central, causada por lesões cerebrais ou disfunções do tálamo, que geram dor sem origem física clara. Os espinhos eram impulsos, mas doíam como carne rasgada. Falemos agora do mito das vozes consoladoras. Muitos moribundos, segundo testemunhas, sorriam nos instantes finais, dizendo ouvir vozes doces, familiares, chamando seus nomes. Os céticos chamaram isso de reflexo neural. Mas pesquisas recentes sobre experiências de quase morte mostram que esse tipo de audição não é incomum e pode ser explicado por descargas organizadas no lobo temporal e na amígdala cerebral. O cérebro se prepara para a travessia, evocando os sons mais significativos. A voz da mãe, o nome dito com amor. O mito não era ilusão, era despedida. E os anjos que pesam. Alguns monges afirmavam sentir uma presença que se assentava sobre o peito durante longas orações noturnas.
Era ao mesmo tempo opressiva e pacificadora. Hoje, sabemos que isso se aproxima das descrições modernas de estados alterados de consciência induzidos por meditação profunda, em que a percepção do corpo é alterada, criando sensações de compressão ou leveza extremas. A presença era o próprio corpo respondendo ao espírito em transe. E as lágrimas de pedra. Em um mosteiro português do século XV, há relatos de uma imagem de Maria que certa noite chorou pequenas pedras negras. O fato foi documentado, investigado por teólogos e arquivado como milagre. Séculos depois, análises geológicas encontraram depósitos de manganês e ferro na região, que, em condições específicas de pressão e umidade, se cristalizam em formações pequenas e escuras. As lágrimas da santa eram resultado de infiltrações minerais, mas sua carga simbólica era outra: dor transformada em matéria. Há também o mito do sopro divino. Em certas missas, relatava-se um vento súbito que passava por entre os fiéis, mesmo em igrejas fechadas. Isso era interpretado como presença do Espírito. Investigadores modernos mostraram que, em certas estruturas góticas, as correntes de ar formam vórtices invisíveis que se movem silenciosamente em determinadas horas do dia. A arquitetura, sem querer, invocava o vento, e o povo sentia Deus. E o que dizer dos mitos ligados ao silêncio? Monges cartuchos relatavam que o silêncio absoluto das madrugadas fazia ecoar vozes de dentro do peito. Diziam que era a alma rezando sozinha. A neurociência hoje estuda os efeitos do silêncio profundo sobre o córtex auditivo. Quando não há estímulo externo, o cérebro amplifica seus próprios ruídos internos, batimentos, respiração, até atividade elétrica convertida em som percebido. O silêncio não é vazio, é espelho. Os monges sabiam. E talvez o mais comovente dos mitos, o do último sussurro. Parteiras medievais relatavam que, ao nascer, algumas crianças exalavam um sopro quente que parecia carregar palavras. Chamavam isso de a bênção do anjo. Era tido como sinal de que aquela alma tinha passado por algo profundo antes de nascer. Hoje, sabemos que o primeiro sopro ativa uma série de respostas automáticas no sistema nervoso, liberando oxitocina e adrenalina. Mas os olhos daquela parteira, ao ver o bebê suspirar e a vida começar, não precisavam de ciência para entender. Algo sagrado estava ali. E agora que você ouviu tanto, que cruzou corredores escuros de um passado que ainda pulsa, me conta, qual desses mitos te arrepiou mais? Deixa nos comentários. Eu vou ler, com calma. E se ainda estiver por aqui, entre o sono e o suspiro, segue o canal. Porque o Dormecast te encontra até na sombra da história. Entre os mitos mais antigos da Idade Média, talvez os que mais nos tocam sejam aqueles que tentam, com imagens e metáforas, explicar o que nunca conseguimos compreender plenamente: a passagem entre a vida e a morte. Não por acaso, a maior parte desses mitos se concentra em momentos de limiar. São histórias sobre o instante em que o corpo vacila, mas a alma ainda insiste. E nessas brechas do tempo, o inexplicável se insinua. Comecemos pelo mito dos olhos que brilham. Em muitas ordens monásticas, havia o relato de que alguns santos, nos momentos finais, tinham os olhos tão intensamente luminosos que ofuscavam os presentes. Isso foi tomado como metáfora da santidade. Mas em registros médicos contemporâneos, há descrição de um fenômeno raro: a midríase total, com reflexo de luz em olhos claros, associado à hiperoxigenação terminal. Ou seja, o corpo em colapso cria um efeito óptico real. Olhos brilhando como se ainda vivessem. O que parecia místico era também fisiologia. E os sinos que soavam no interior do crânio.
Alguns monges em retiro absoluto relatavam ouvir badaladas suaves dentro da cabeça, sem origem externa. Eles diziam que era o chamado do céu. Hoje chamamos de tinnitus somático, zumbido causado por microcontraturas musculares nas estruturas internas do ouvido, ativadas por tensão extrema ou meditação prolongada. O sino tocava, sim, mas era o corpo quem o tocava por dentro. Há também o mito do véu entre mundos. Em certos dias do ano, principalmente em datas de solstício ou equinócio, acreditava-se que o véu entre os vivos e os mortos se tornava tão fino que os dois mundos se tocavam. Isso é comum em muitas culturas, mas os medievais criaram rituais específicos para isso. Orações sussurradas em campos, velas dispostas em círculos, alimentos deixados nos umbrais. Hoje, estudiosos da psicologia cultural entendem esses rituais como formas de contenção coletiva do luto e da saudade. O véu era simbólico, mas o consolo real. E o mito das almas que se prendem em tecidos? Muitas parteiras e curandeiras acreditavam que, se uma pessoa morresse envolta em um tecido não lavado, sua alma ficava retida, impossibilitada de subir. Esse costume gerou a prática de lavar mortalhas 3 vezes, sob oração. E mesmo que isso soe supersticioso, hoje sabemos que os rituais de despedida, inclusive os mais simbólicos, ajudam os vivos a liberar a dor. A alma não fica presa ao tecido, mas o enlutado se prende ao objeto. O ritual, então, não liberta os mortos, liberta quem fica. Outro mito carregado de densidade é o das sombras que seguem. Há relatos de religiosos que, ao se aproximarem da morte, viam sua própria sombra se mover sozinha. Isso foi lido como metáfora do desprendimento do corpo. Mas relatos semelhantes aparecem em pacientes com tumores cerebrais em áreas visuais que relatam ver duplicações de si mesmos, como sombras em movimento. A sombra, nesse caso, não é apenas espiritual, é um sintoma, mas sua força simbólica permanece. E o mito das palavras que curam? Durante séculos, padres e freiras acreditavam que certas palavras, quando repetidas num determinado ritmo, tinham poder de restaurar não apenas a alma, mas também o corpo. Hoje, isso ressoa com o que sabemos sobre o poder dos mantras, da meditação guiada e da repetição rítmica na regulação do sistema nervoso. Palavras não apenas dizem, palavras fazem. Elas reorganizam circuitos, acalmam tempestades internas, criam zonas de respiro. O que os monges faziam com latim, fazemos hoje com neurociência. A base é a mesma. Som que transforma. E o mito das mãos geladas que confortam? Crônicas falam de pessoas agonizantes que, pouco antes de morrer, sentiam uma mão fria tocar o rosto e então relaxavam. A medicina moderna interpreta isso como resposta do sistema nervoso parasimpático, uma desaceleração abrupta que produz sensação de frescor e calma antes do colapso final. A mão não está ali, mas o corpo a sente. O conforto é químico e espiritual. E as escadas invisíveis? Diziam que certos moribundos viam escadas surgirem diante dos olhos, levando a um lugar de luz ou silêncio. Isso era interpretado como visão mística. Hoje, relatos semelhantes aparecem em experiências de quase morte, nas quais há a percepção de movimento ascendente, luz crescente, sensação de transcendência. Neurologicamente é explicável, mas não explicável o suficiente para tirar sua beleza. A escada é símbolo, e todo símbolo é uma ponte. Os mitos medievais, por mais fantásticos que sejam, não devem ser descartados como delírio ou ignorância. Devem ser escutados como se escuta uma criança contando um sonho, com respeito, com curiosidade, com a consciência de que ali pode haver uma verdade que ainda não sabemos nomear.
há um mito que paira sobre todos os outros, feito véu ou penumbra, o de que o passado é mudo, que a história está enterrada sob pedras frias e manuscritos empoeirados, esperando apenas que alguém a leia como se lê um manual. Mas a verdade é outra. A história, sobretudo a medieval, é um organismo vivo. Respira em mitos, pulsa em símbolos, sussurra em lendas que resistem à lógica. A Idade Média não nos deixou apenas fatos. Ela nos legou enigmas. E é desses enigmas que falaremos agora. Comecemos pelo mito dos ossos que sussurram. Em várias regiões da Europa Central, escavadores e religiosos falavam de ossadas que, quando tocadas, emitiam som. Ocorriam em criptas, catacumbas, tumbas esquecidas. Os sons variavam, estalos, rangidos, até algo como uma respiração. Muitos atribuíam isso a fantasmas. Hoje, sabemos que ossos antigos, ao serem deslocados em ambientes de alta umidade e variação térmica, podem emitir sons por fricção e tensão natural. O sussurro é físico, mas o efeito, psíquico. E é isso que importa. Outro mito recorrente é o do Cântico dos Mártires. Alguns monges relatavam ouvir, nas vigílias, vozes distantes entoando cânticos antigos, mesmo quando estavam sozinhos. Isso foi interpretado como êxtase espiritual, mas também pode ter sido fenômeno de memória auditiva, o eco psíquico de cantos repetidos milhares de vezes, armazenados em circuitos neurais que, em silêncio absoluto, emergem como som real. A mente canta sozinha, mas quem ouve, ouve de verdade. Há também o mito das pedras que vibram. Algumas ordens cistercienses construíam capelas sobre locais onde, segundo a tradição, a terra vibrava em oração. Anos mais tarde, geólogos identificaram que essas regiões estão sobre falhas tectônicas menores, cujas microvibrações geram ressonância em estruturas de pedra. A construção monástica, então, não era aleatória. Era sensível à vibração da terra. O mito era a arquitetura do instinto. E o mito dos olhos que veem no escuro? Há crônicas de freiras que relatavam ver perfeitamente em noites de breu absoluto, guiando doentes ou atravessando bosques. Isso foi lido como milagre. Mas estudos recentes em adaptação ocular revelam que longos períodos de privação de luz podem aumentar a sensibilidade dos bastonetes da retina em até 10 vezes. A visão noturna era treino, adaptação, instinto cultivado, mas para quem via, era luz. Outro mito forte é o das chamas sem calor. Algumas imagens de santos, em determinadas festas, pareciam emanar labaredas azuis ou douradas, visíveis, mas sem gerar calor. O povo dizia, era o fogo do céu. E, curiosamente, alguns desses fenômenos coincidem com descrições modernas de faíscas de plasma causadas por eletricidade estática acumulada em ambientes úmidos com ornamentos metálicos. O fogo existia, mas era frio, e por isso mesmo inesquecível. Falemos também dos corpos que flutuam. Em conventos do norte da Espanha, há registros de religiosas que, durante êxtases místicos, pairavam alguns centímetros acima do chão. Durante séculos, isso foi tratado como mentira ou exagero. Mas cientistas que estudam estados de dissociação profunda admitem que, para quem está observando, microvibrações corporais intensas, somadas a efeitos de luz de vela e sombra, podem criar a ilusão de flutuação. O corpo não levita, mas parece. E num convento iluminado por fé e cera, parecer basta. E os espelhos que refletem o futuro? Crônicas falam de monges que, diante de certos espelhos de bronze, viam imagens de eventos ainda não ocorridos. Muitos atribuíram isso a visões ou loucura. Mas a psicologia moderna reconhece o poder dos estados de meditação profunda em criar projeções vívidas do inconsciente
imagens simbólicas que, por vezes, se realizam por efeito de profecia autorrealizável. O futuro, talvez, já estivesse na alma. O espelho apenas o devolvia. Há também o mito das palavras que fazem adoecer. Algumas curandeiras relatavam que, ao pronunciar certos nomes em voz alta, adoeciam. Isso foi visto como superstição. Mas estudos sobre trauma verbal mostram que determinadas palavras associadas a experiências intensamente dolorosas podem ativar respostas psicossomáticas reais, dores, náuseas, febre leve. O corpo ouve o trauma e responde. O nome não adoece. Mas o que ele evoca? Sim. E por fim, o mito da alma que retorna como aroma. Em muitos mosteiros, ao falecer um monge especialmente venerado, relatava-se um perfume súbito e inexplicável. Isso era tido como sinal de salvação. Hoje, estudos sobre a memória olfativa mostram que o luto pode ativar lembranças sensoriais tão fortes que recriam sensações de cheiro, mesmo sem estímulo externo. O aroma é evocação, e como tudo que é lembrado com força, existe. Cada um desses mitos, por mais improvável que pareça, carrega dentro de si uma verdade profunda, a de que o ser humano nunca se contentou com explicações secas. Sempre quis mais, sempre precisou de poesia, sempre viu no mistério uma forma de conhecer. Conclusão. E então, viajante da noite, o que ficou dessas histórias? Talvez a certeza de que o tempo não apaga mitos. Ele os transforma. Talvez o espanto de descobrir que o que parecia superstição era, em verdade, sensibilidade radical. Um modo de ler o mundo com olhos que enxergam além da superfície. Ou talvez a sensação de que, ao escutar essas vozes antigas, algo dentro de você também despertou. Porque os mitos não pertencem apenas ao passado. Eles se alojam em nós, moldam nossos sonhos, nossos medos, nossos silêncios. E se hoje você dorme embalado por essas histórias, saiba que o inconsciente continuará o trabalho. Lá, nos corredores escuros da mente, os cavalos sem cabeça ainda galopam, as freiras ainda flutuam, os espelhos ainda sussurram. E que bom que é assim, porque no Dormecast a história nunca é só história. É encantamento, é espelho, é sono profundo. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários qual mito te visitou enquanto ouvia. E se essas palavras tocaram algo aí dentro, segue o canal. O Dormecast volta, sempre que a insônia pedir. Boa noite e bons sonhos.